É, eu cresci num ambiente muito heteronormativo. Cresci no interior de Minas e acho que todas as referências, tanto do local quanto da época, eram muito em torno da heteronormatividade. É, então, as, as poucas nuances de referências que eu tive um pouco fora disso sempre vinham com aquela carga de estranho, mal visto, errado. E acho que a partir enfim, da minha adolescência, que eu vim para Belo Horizonte e internet, essa mudança de dinâmica de comunicação e que você passa a ter referências com a diversidade. É claro que a partir de transformações sociais também que permitiram isso, você consegue perceber a gama da pluralidade que é a vida, que são as pessoas. Isso é muito lindo e acho que isso tem que ser falado com a beleza que isso tem. Isso tem que ser mostrado, isso tem que ser discutido, isso tem que ser enaltecido. Eu sou a Jade, sou artista visual. Em 2014 eu comecei a estudar artes plásticas na Escola Guinhar, e onde foi meu primeiro contato com essa produção de arte. Em 2015 eu recebi uma bolsa de um programa do governo chamado Ciência Sem Fronteiras para estudar artes visuais numa cidade no sul da Alemanha. E eu considero que esse período de um ano que eu fiquei lá estudando foi bem decisivo assim no meu trabalho. Acho que foi um divisor de águas assim, e onde eu tive o primeiro contato, acho que com a poética assim, com a pesquisa, com a minha pesquisa artística. Não só pela estrutura, não só pelo formato da escola, mas também pela circunstância emocional que eu vivi durante esse período. Eu tinha acabado de iniciar um relacionamento nessa época com a Luísa, e num momento muito recente do relacionamento eu fiz essa mudança para a Alemanha e foi uma ruptura bem abrupta assim na nossa relação. E fiquei esse período lá trabalhando e a nossa relação ganhou esse caráter assim de distância, e muito frequentemente a gente se comunicava através de videochamada, assim. A gente manteve essa relação bem no lugar da virtualidade, sabe? E durante esse período também enfim, tinha vários projetos, várias ideias que eu tentava encaminhar, mas por algum motivo não era exatamente isso que me movia assim no lugar. E num determinado momento eu comecei a partir dessas videochamadas com ela, eu comecei uma vontade de colecionar essas imagens desses momentos que a gente compartilhava conversando. Então eu passo a fazer capturas de tela dessas conversas, com uma intenção de guardar esses momentos, guardar essas imagens, de um ponto de vista afetivo mesmo, porque era o único momento que a gente estava compartilhando. Então eu começo a guardar essas imagens e lembro desse momento que eu pego uma imagem e olho para ela e tenho vontade de pintar a partir daquilo. Então foi assim, uma noite no ateliê, eu lembro, no chão tudo espalhado assim, eu peguei uma folha de papel,
abri um monte de pote de tinta e com a mão mesmo fui pegando a tinta e pintando e criando aquela imagem. E, enfim, deixei aquilo, preguei na parede do ateliê, deixei aquilo descansar por um tempo e depois fui observar aquilo e refletir sobre, enfim, a significância de ter construído aquilo, de ter construído aquilo com a mão, enfim, como a mão como instrumento pictórico ali na construção da imagem e como uma forma de resistência até a esse momento que eu queria estar tendo a presença física do corpo dela e, enfim, isso era inviável e eu criei então uma imagem do corpo dela usando a presença do meu corpo. Depois de, enfim, passar um tempo com na reflexão com esse trabalho, eu decidi criar uma série de pinturas a partir dessas imagens que eu estava colecionando. E aí eu criei essa série chamada Toque. E é uma série de 20 pinturas, todas a partir dessas imagens que eu fui colecionando e todas com essa mesma linguagem, papel, essa superfície, enfim, mais efêmera, e todas pintadas com a mão. Quando você pega esse papel, você consegue identificar, assim, marcas de dedo, impressão digital. Então, nesse momento inicial que eu considero o meu primeiro trabalho, assim, que tem uma consistência artística, enfim, o corpo já está ali muito presente. Tanto o corpo dela quanto a imagem, quanto o meu corpo na presença, no rastro dele, sabe? Como agente ali. Então, além do corpo, que já tem esse peso no trabalho, também já tem todas as questões da minha pesquisa artística, que são a intimidade, a relação, o afeto, os corpos femininos, a homossexualidade, enfim. E aí eu criei todo esse trabalho e ela não sabia que eu estava fazendo isso. Foi um momento muito lindo, assim, porque ela chegou para me visitar exatamente no dia da abertura da exposição desse trabalho. E isso, enfim, foi um motivo a mais para fazer também. Eu acho que esse trabalho me colocou num lugar de entender que eu estava fazendo muito porque era uma urgência falar daquilo, não tinha outra coisa que eu queria falar, não tinha outro propósito para mim na época de narrativa, de criação. E eu estava fazendo isso muito também para lidar com um momento meu e fazendo isso para ela também, quase que como uma homenagem a tudo aquilo que eu estava sentindo, que a gente estava vivendo. Enfim, passado esse momento, em 2016, eu volto para BH e eu continuo querendo falar disso, falar dessa relação, falar da Luísa. Só que, obviamente, a circunstância é outra. Eu tenho a possibilidade de vivenciar essa relação de um ponto de vista físico, na presença. Então, isso interfere muito também na minha pintura, no meu modo de pintar, no meu trabalho, na minha pesquisa. A pintura que anteriormente eu estava fazendo no papel, uma escala menor, quase que numa proporção da tela do computador, que era essa história da videochamada. Eu passo a fazer na tela, numa proporção bem maior, mas ganha densidade, ganha corpo. Passo a pintar com pincel. Não faz mais sentido essa história da mão também, já que a mão está agindo no lugar físico. E a pintura ganha dimensão. E a pesquisa fica muito em torno desse corpo que está ali podendo ser experienciado pelo meu corpo, finalmente. Então é quase que uma ode a esse corpo, assim, corpo... acho que vivenciado por mim fisicamente e na pintura de várias formas possíveis, vários ângulos possíveis, dimensões, às vezes quase que como uma aproximação, assim, um zoom, e nada mais tem na pintura, não tem, você não vê ambiente, você não vê um contexto, é só
o corpo colocado ali num fundo chapado, colorido, porque é o único elemento pictórico que é possível naquele momento. Eu acho que o meu trabalho está num lugar de falar de coisas que me tocam num lugar de muita profundidade, assim, e inevitavelmente as minhas relações afetivas estão nesse lugar. Então, é quase que uma urgência de falar disso num processo de... talvez até de autoconhecimento, de entender, de processar coisas, de falar sobre isso e externalizar isso também. Eu acho que no início, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha uma... lembrando assim dos meus primeiros projetos, uma urgência, uma necessidade muito grande de falar sobre questões de pauta muito política, como, enfim, feminismo, causa LGBT. E eu buscava um caminho de militância no meu trabalho, de colocar isso talvez de forma um pouco panfletária, mas era igual eu falei no início, isso nunca fechava para mim como um trabalho consistente, assim. Era uma busca, uma urgência, mas isso não fechava de forma consistente quanto trabalho para mim. E a partir do momento que vocês têm um lugar muito pessoal, meu, assim, e comecei a falar sobre minhas relações, sobre o que eu estava vivendo de forma muito visceral, acho que eu consegui trazer essas questões que eram importantes para mim, de forma mais sutil, talvez, porque elas estão aí, elas são inerentes. Acho que falar da mulher lésbica, acho que traz essas questões sociais. E, ao mesmo tempo, eu estou falando de um lugar que eu tenho muito mais, talvez, propriedade para falar porque eu estou vivendo isso, sabe? Então, tem esse lugar de importância também. Quando eu falo que o afeto é um tema da minha pesquisa, eu estou englobando tanto o afeto de um lugar do carinho, do afetuoso, quanto do afetar, que é qualquer tipo de, enfim, de colisão de afeto. Que pode ir tanto para um ponto de vista positivo quanto para um ponto de vista negativo, porque eu acho que relações têm isso, né? E me interessa investigar essas relações entre pessoas, esses afetos, essas possibilidades. E eu acho que o afeto é político. Acho que quando se fala de afeto, enfim, Leonilson falava de afeto nos anos 80, num contexto em que era muito mais, talvez, difícil do que hoje em dia se expor num ponto de vista íntimo, principalmente no que diz respeito à homossexualidade. Mas acho que hoje em dia talvez seja mais fácil se expor, enfim, internet, redes sociais, mas acho que a exposição vem muito de um lugar superficial, talvez, de uma construção de imagem, de uma utopia, de uma idealização de imagem. É muito fácil você construir o que você quer vender como sendo seu, como sendo você. E é muito difícil você conseguir expor o que é realmente afeto, o que vem de dentro, o que te move num lugar muito denso, assim, muito íntimo. Acho que o amor, o afeto está nesse lugar que pode estar num negativo, positivo e é político nesse sentido
enfim, de proporcionar mudanças, de proporcionar outros pontos de vista numa sociedade que está talvez saturada e não acessa tanto esse lugar mais. Eu me questiono assim, muito sobre o feminismo no meu trabalho, porque é um ponto importante, fundamental para mim, que isso esteja presente. E eu acho que no meu trabalho ele está presente num ponto de vista de um protagonismo. Eu estou falando de corpos femininos, tanto os corpos que eu trago quanto imagem, quanto matéria, quanto o meu corpo, quanto artista. E esses corpos estão num lugar de agência, de proposição, de ser o mote de uma poética, de uma pesquisa artística. Então, acho que quando você coloca o corpo nesse lugar já é instantaneamente um lugar de importância, assim, do que historicamente o corpo feminino vem sido colocado. Acho que sutilmente tá nesse lugar o feminismo no meu trabalho. E acho que a arte, o universo da arte, mercado da arte ainda é majoritariamente masculino, como vários outros campos. Mas, felizmente, a gente vê várias iniciativas incríveis acontecendo. Eu faço parte de um grupo de artistas, um grupo que tem uma curadoria que chama Piscina. São 2 curadoras que, enfim, organizam trabalhos de artistas contemporâneos do Brasil e, enfim, eu comecei a fazer parte desse grupo ano passado, que é uma das iniciativas incríveis para dar visibilidade ao trabalho de mulheres. Acho que o corpo feminino, infelizmente, socialmente está muito associado a isso e é difícil romper com isso. É um desafio romper com isso. E acho que... Não sei se a imagem do meu trabalho estava dando conta de romper só pela imagem, sabe? E o que chega é a imagem, né? Acho que as pessoas consomem imagem. Instagram, as pessoas consomem imagem. Não sei se elas estão lendo, se elas estão dispostas a te ouvir falando, a entender com profundidade a poética do seu trabalho. Eu acho incrível, assim, existir essa ferramenta do Instagram ou outras ferramentas que possibilitem o trabalho se expandir para lugares que vão para além da galeria, que vão para além de lugares que um núcleo muito restrito acessa, porque, enfim, nem todo mundo entra numa galeria, nem todo mundo se sente à vontade para frequentar esses lugares. Então, eu acho importante que um trabalho que fala sobre a homossexualidade, que fala sobre o amor entre mulheres lésbicas, permeie outros ambientes, que saia na capa da revista, que saia na Globo, que saia, sei lá, vai para o YouTube, que vão para veículos de comunicação que acesse um público mais amplo, assim. Então, mas ao mesmo tempo, o trabalho chega nesses lugares com uma certa... com menos profundidade, né? Ele chega como imagem, chega de forma superficial, talvez, mas, enfim, pode ser que para algumas pessoas ele chegue como imagem e a pessoa queira ir atrás e entender melhor. Eu gosto muito desse processo de a pessoa olha e acha bonito, e é o primeiro contato de sensibilização, assim, bonito, e aí depois vai procurar saber e falar, ó, uma artista lésbica está falando da relação dela com outra mulher. Então isso tem um processo de sensibilização até chegar antes de chegar na questão, enfim, homossexual, que talvez se tivesse chegado na questão homossexual de cara, talvez geraria uma repulsa na pessoa, não sei.
enfim, a gente está falando de um contexto extremamente homofóbico, o Brasil. Então, acho que esse percurso também é interessante. Primeiro, para mim, pessoalmente, o meu trabalho foi um lugar de desconstrução e de me assumir oficialmente, assim, socialmente. Eu acho que quando eu comecei esse trabalho do toque, e nem toda a minha família sabia ainda, o núcleo, enfim, menor da minha família sabia que eu era lésbica, e eu fiz esse trabalho, e o momento de colocar isso no mundo foi também um momento de... Tô me assumindo a partir disso. E tem aquele momento de será que sim, será que não, mas foi. E ainda era, acho que um pouco uma questão para minha família, meus pais. Então também não era uma coisa muito pública, acho que eles não queriam também lidar com isso tão publicamente na época. E a partir do momento que meu trabalho foi sendo aceito socialmente, foi tendo um reconhecimento, as pessoas foram elogiando e foram procurando meus pais e falando, acho que eles começaram a mudar também a forma de lidar comigo, lidar com a minha sexualidade, com a minha orientação sexual, a partir do que o meu trabalho trouxe. Então foi um primeiro momento de coragem assim, para mim, que me trouxe um retorno muito, muito positivo. Isso foi muito bonito assim, na minha família. E hoje eu vejo meus pais assim, com muito orgulho de falar que tem uma filha artista e que faz um trabalho sobre uma relação homossexual, sabe? Isso não é uma questão para eles. E eles colocam no Instagram minha filha, tipo, falando disso e orgulho. E isso pra mim é uma coisa que há 3, 4 anos atrás era impensável, assim. Não só... Acho que a sexualidade é uma coisa muito, muito complexa, muito fluida, muito ampla para ser colocada nesse lugar, tanto, enfim, gênero quanto sexualidade. E a gente vive num contexto de muita repressão, muita normatização, o que impede também que a gente se expresse com naturalidade dentro do que é a nossa verdade. E tem que passar por esse processo de redescobrimento da sexualidade, de autoaceitação. Então, é uma carga muito pesada que é colocada sobre as pessoas, desde sempre, desde os primeiros instantes de socialização, quando você, enfim, principalmente quando você é mulher, quando você é homossexual. Então, essas questões serem colocadas de forma pública, de forma falada, tido como belo, porque é belo, isso cria outras referências para as pessoas. E por isso eu acho muito importante isso ser uma pauta, isso ser um assunto. A arte, para mim, é política. A arte é uma possibilidade de ter uma perspectiva sobre a vida, sobre as relações, sobre o cotidiano, sobre o mundo, que foge um pouco ou muito do que a gente está acostumado quanto perspectiva, né, do que é dado. É uma possibilidade de desviar o olhar, de ser apresentado a
outras visões, de expandir mesmo, de sair do lugar de conforto, de ser provocado, de provocar. E eu acho que nisso tudo é uma possibilidade de crescimento. Acho que sim, claro. Acho que a gente tem que imaginar o que a gente quer como ideal de vida, de vivência, né? Pra então construir isso. Acho que é fundamental, na verdade, esse espaço, essas proposições do que pode melhorar, do que pode ser num cenário ideal. Porque sem isso a gente simplesmente vive no automático e vai cedendo ao que está dado, né? Ao que a gente está vivendo aí, e esse cenário que a gente nem sempre concorda, nem sempre está feliz. Então, conseguir ter essa visão para além disso, o que eu quero melhorar, o que eu posso melhorar no meu campo de ação local, até onde eu tenho poder, né? Acho que essas micropolíticas que a gente vai... micropolíticas do cotidiano, que a gente vai transformando num cenário mais global. Acho que a micropolítica de você dar a mão para sua namorada na rua, sabe? A micropolítica de demonstrar que o afeto, que o amor entre duas mulheres existe, que é possível, que é lindo e que vai sensibilizando uma pessoa em volta, que vai gerando essa transformação. Eu acredito muito nisso, transformar o local. Eu tento não ser pessimista em relação ao mundo hoje, porque, logicamente, o cenário político brasileiro é assustador, mas, ao mesmo tempo, eu acho que existe um avanço de consciência que é uma coisa que não tem como voltar atrás. Eu vejo meninas de, enfim, 13 anos, 12 anos, hoje em dia, falando sobre feminismo, que é uma coisa que, quando eu tinha 13 anos, isso não era falado. Eu fui ter contato com isso com 16 anos, sabe? E eu vejo as pessoas muito mais conscientes, cada vez mais jovens e conscientes. Então, esse tipo de coisa, quando eu vejo, me dá uma super esperança, assim. Acho que tanto a questão homossexual, vejo pessoas cada vez mais ocupando seus espaços de direito, seus lugares de fala, e várias outras minorias também. Bem, apesar dos pesares, apesar de tudo isso que está acontecendo no contexto político de governo, falando mais especificamente do Brasil, né? Mas acho que existe uma esperança, existem vários aspectos bons, e eu pessoalmente tento me ater mais a eles. E é isso.